Olá, hoje nós vamos resolver e comentar 5 questões de concursos de engenharia civil. O tema de hoje é orçamento. Se liga aí, 5 questões, orçamento, comentadas. A primeira questão foi retirada da CESP, cargo de analista ministerial, engenheiro civil. Diz o seguinte: a tabela a seguir, retirada do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, corresponde ao serviço de telhamento de uma obra com telha cerâmica de encaixe tipo francesa. Então ele traz aqui a composição de custo, certo? Telhamento com telha cerâmica de encaixe, aqui a unidade de metro quadrado, aqui o código do serviço. Aqui nós temos alguns insumos ou composições auxiliares que compõem esse serviço de telhamento em telha cerâmica. A partir dessas informações, assinale a opção correta a respeito da análise orçamentária. Então, aqui é uma questão onde a gente vai olhar para as alternativas para então decidir qual delas é a correta. Então, vamos lá. Letra A. Para cada metro quadrado do telhamento a ser executado, além de 17 telhas, deverá ser prevista a divisão de uma telha de tal forma que um pedaço corresponda a 74,9% de uma inteira. Olha, só olhando para essa resposta já dá para quase que afirmar que ela é incorreta, porque dificilmente numa composição vocês vão conseguir identificar pela composição que precisa cortar uma telha de 74,9%. Mas vamos observar de onde que ele tira isso. Ó, 17,749 é o coeficiente na unidade de telha cerâmica para fazer 1 metro quadrado de telhamento com telha cerâmica de encaixe e tudo mais. Então aqui significa que você vai ter que comprar, você vai utilizar realmente 17,749 unidades de telha para fazer 1 metro quadrado em projeção do telhamento em telha cerâmica. Não significa que você vai ter que comprar 17 telhas, gastar 17 telhas e mais 749, 0,749 de uma telha para completar o serviço, tá? Não significa isso. O rendimento aqui é de 16 telhas por metro quadrado. Aqui nesse coeficiente está previsto perdas, né? Tudo mais. A letra B. A referida tabela permite comparar o custo horário de um servente com o custo horário de um telhadista. Vamos lá. Aqui nós temos as duas composições, servente e telhadista. A unidade em horas e o coeficiente do percentual de hora que vai ser trabalhada pelo servente e pelo telhadista para fazer 1 metro quadrado de telhamento. Aqui, na letra B, ele diz que permite comparar o custo horário. Não permite comparar custo horário porque não tem custo unitário aqui nos serviços. A composição do SINAP só vai aqui, pelo menos o que tem na questão, só até o coeficiente. Não tem o custo, então não dá para comparar custo. Letra C. A quantidade de horas trabalhadas esperadas do telhadista para executar 100 metros quadrados é de 8,2 horas. Ora, se 1 metro quadrado você gasta 0,082 horas de telhadistas para fazer, então se você vai fazer 100 metros quadrados, é só multiplicar 100 vezes 0,082, que vai dar 8,2 horas. Então a letra C estaria correta, tá? Mas vamos supor que a gente estivesse fazendo o concurso, vamos confirmar, temos que ler as outras alternativas, né? O custo do guincho elétrico para produzir 100 metros quadrados do telhamento é expresso por 100 vezes 0,024 vezes Vp, em que Vp indica o valor do custo horário produtivo por metro quadrado. Então, o guincho, nós temos duas
dois custos horários, o produtivo e um improdutivo, tá? Porque parte do tempo esse guincho vai ficar improdutivo, ele não vai ficar 100% das 8 horas diárias, 9 horas diárias trabalhando. Mas o custo horário, que quando ele está parado, não é zero. Tem um custo horário improdutivo aí, que é em decorrência da depreciação, né, e tudo mais. Então, para calcular custo horário, você tem que pegar 0,024 vezes o custo horário produtivo, que não tem aqui na tabela, mais 0,0333 vezes o custo horário improdutivo, que não tem aqui na tabela também. A letra D fala somente de pegar o VP, que seria o valor do custo horário produtivo. Não, você tem que multiplicar proporcionalmente o custo horário produtivo mais o custo horário improdutivo, coeficiente, né, vezes o valor do improdutivo. Tá? Então a letra D estaria incorreta também. O custo horário improdutivo do guincho elétrico deve ser pago pelo custo produtivo de outro serviço que adote tal equipamento. Essa daqui não tem nada a ver com coisa nenhuma, né? Então, aqui eu trago esse documento para vocês. Vou deixar disponível para quem quiser baixar depois aí na descrição do vídeo. Vou deixar um link para vocês, tá? A segunda foi tirada da FCC, Fundação Carlos Chagas. O cargo é engenheiro civil. Para compor o orçamento do revestimento dos degraus de uma escada com peças de mármore, utilizou-se a tabela de custos unitários a seguir, que de novo uma outra composição, você vê que cai muito nesses concursos, questões de composição. Tem pedreiro, servente, areia, cimento, né? Primeiro você dá uma olhada geral aqui para a tabela, depois, claro, você vai analisar o que a questão quer. A empresa responsável pelo serviço tem de recolher 120% de encargos sociais sobre o custo da mão de obra e pratica BDI de 30%. O preço unitário desse serviço em reais é de... Bom, gente, então aqui é uma questão muito simples de somar e multiplicar. Porém, temos que ter um cuidado com relação a o que são encargos sociais e o que é um BDI. Vou falar bem rápido. Encargos sociais só incide sobre custo de mão de obra. A questão está até facilitando, dizendo aqui. E o BDI, bônus despesas indiretas, ele vai incidir em cima de todo o custo direto, que são esses custos somados aqui. Então aqui basicamente você vai pegar a quantidade de pedreiro vezes o custo unitário do pedreiro e vai achar o custo de pedreiro. Servente 0,5 vezes 8 vai dar R$ 4, né? Então você vai somar aqui todos esses custos unitários, vai incidir em cargos sociais 125% em cima do pedreiro e do servente apenas, porque é a mão de obra utilizada aqui no serviço. E depois, ao final de tudo, você soma 30% de BDI. Como eu disse agora há pouco, o BDI vai incidir em cima de todo o custo direto, após colocar encargos sociais em cima da mão de obra. Então aqui embaixo tem a resolução da questão. Você tem diversas formas de incidir esses percentuais, né? Aqui eu coloquei uma tabela incidindo os percentuais de forma decimal. Então, colocando encargos sociais em cima apenas da mão de obra, 2,25, que é 1 mais 1,25, que seria os 125% a mais a ser colocado na mão de obra. Temos também 30% de BDI. Como eu falei, o BDI vai ser em cima de tudo. Então aqui estão os preços unitários de cada item somados, R$ 351. Então você vem aqui e a correta seria a letra B. Tá? Terceira questão, também
cargo de engenheiro civil na Universidade Federal do Piauí, aqui a banca é a Copese. Várias técnicas de gerenciamento, controle de obras, treinamento de operários e escolha de materiais são utilizadas no intuito de se reduzirem as perdas na construção civil. No entanto, as perdas, são inevitáveis na execução de uma obra e devem ser consideradas na composição de custo, de forma a ratear as reais quantidades de insumos. A tabela abaixo apresenta em valores hipotéticos uma composição de preço unitário para a execução de um serviço de fabricação de 1 metro cúbico de argamassa mista de cimento, cal e areia sem peneirar, -128. A tabela também apresenta o fator de perda para cada insumo e os encargos incidentes sobre a mão de obra do servente. Prista são de 115%. Então está aqui a composição: argamassa mista de cimento, cal e areia sem peneirar, -128, metro cúbico a unidade. Os insumos são servente, areia média lavada, cimento Portland CP2, E32 e cal CH2. O coeficiente também estão aqui dos respectivos insumos, o preço de cada insumo e o fator de perda de cada um deles. Com base na composição unitária acima, marque a opção que, desconsiderando as perdas, representa o percentual de BDI aplicado na execução de 12 metros cúbicos de argamassa, tendo o orçamentista apresentado o preço total para o serviço de 7.057,05. Bom, gente, essa questão tem várias formas de fazer, mas basicamente é o quê? Aqui a questão está dizendo para você desconsiderar as perdas. Então, o que você vai fazer? Multiplicar coeficiente vezes preço unitário, coeficiente vezes preço unitário, coeficiente vezes preço unitário. No servente, você adiciona 115%, ou seja, multiplica o preço que der aqui por 2,15. E no final, você vai encontrar um determinado custo. Aqui está até errado, aqui seria custo unitário, né? Porque custo é quando você não colocou o BDI ainda. Então você vai achar aqui um determinado custo unitário, vai dar um valor menor do que 7.000. Depois você pode dividir o custo pelo preço total que o orçamentista apresentou. E aí você vai encontrar quanto de BDI incidiu aqui nesse serviço. Claro que essa questão pode ser feita de diversas maneiras, mas logo aqui abaixo eu trouxe o comentário da questão. Basicamente, você vai encontrar o custo unitário, que é colocando apenas encargos sociais no servente, que seria 2,15. E somando os coeficientes vezes os preços unitários da composição, você vai encontrar um custo unitário de 478,11. Se dividir os 7.000, que é o preço total do serviço, pelos 12 metros cúbicos de argamassa, você vai encontrar R$ 588 aproximadamente o valor do metro cúbico, isso o preço total, unitário total. Se você divide os 588 pelos 478, que é o custo, ou seja, sem colocar ainda o BDI, você vai encontrar 1,23. Ou seja, o BDI vai ser esse coeficiente que passa de 1, no caso, 23%. Então, a resposta correta seria a letra D, 23%. Repito, você tinha outras formas de fazer essa questão. O mais comum é isso: comparar o custo unitário com o preço unitário, ou o custo total, né, com o preço total, dividir um pelo outro, você vai encontrar aí o valor do BDI. A quarta questão
O cargo é de analista executivo, Fundação Carlos Chagas, engenheiro civil também. Em relação à elaboração de orçamento de obras públicas, então é uma questão de assertiva agora, né? Nós temos 4 itens a julgar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. O chamado orçamento analítico é aquele que apresenta o conjunto das composições de custos unitários para cada um dos serviços da planilha sintética, pois, para se obter o preço unitário de cada serviço, é necessário estimar o consumo ou produtividade de cada insumo. É isso mesmo, tá? O orçamento analítico é aquele que tem a planilha sintética e você complementa essa planilha sintética com as composições de custo unitário dos serviços utilizados no orçamento sintético. Então, a primeira seria correta. 2. Os insumos são elementos que entram no processo de produção dos serviços que compõem a planilha orçamentária. Com exceção da mão de obra, são considerados insumos as máquinas, equipamentos e materiais de construção. Bom, até a metade do item 2 estava correto. Até o ponto aqui estava correto. Mas na hora que ele fala com exceção da mão de obra, não. A mão de obra é um insumo. Isso é uma coisa que confunde muita gente, mas o correto é que a mão de obra é um insumo. É insumo de mão de obra, mas você pode ter insumo de máquinas, insumo de equipamento, insumo de materiais, enfim. Assim, a assertiva 2 seria incorreta. Assertiva 3. Os custos com mão de obra, horista, são apropriados considerando-se apenas as horas efetivamente trabalhadas. No cálculo dos encargos sociais, não devem ser considerados o repouso semanal remunerado e os feriados. De novo, nós temos um item que é correto até a metade, da metade para o fim está incorreto. No cálculo dos encargos sociais, não devem ser considerados o repouso semanal remunerado e os feriados. Não. Os encargos sociais são justamente os direitos trabalhistas ou tudo aquilo que não está incluso na hora efetivamente trabalhada das mãos de obras colocadas nos orçamentos, você vai justamente colocar os encargos sociais para quantificar isso. E duas delas são repouso semanal e feriados. Tudo isso está incluso, sim, dentro dos encargos sociais. Dessa forma, a assertiva 3 estaria incorreta, da metade para o fim, assim como a segunda. Assertiva 4. O canteiro de obras é um componente do custo direto, beleza? Que compreende os gastos de construção das edificações provisórias destinadas a abrigar o pessoal e as dependências necessárias à obra, como escritórios, cozinha, laboratórios e oficinas. Correto, tá? O canteiro de obras, ele é um custo direto da obra, então é também chamado aí, dentre outras coisas, fazendo parte do item de administração local, né? Serviços preliminares, muitas vezes, mas sim o canteiro de obras, ele está incluso no custo direto. E isso, o canteiro como um todo. Escritório, cozinha, laboratório, oficina, tudo que for colocado na obra, no canteiro de obras, é um custo direto da execução da obra. Então está correto o que se consta em 4 e 1, certo? Letra B. Então a letra B seria a alternativa correta. E aqui embaixo eu trago o comentário da questão para vocês. Então, a quinta e última questão, para a gente finalizar as 5 questões de orçamento de hoje. Concurso de perito criminal da Polícia Civil do Piauí, banca no CEP. Para cálculo do custo unitário básico, os sindicatos da construção civil de cada região adotam o conceito de projeto padrão estabelecido na norma NBR 12.721/2007, os quais se diferenciam segundo algumas características abaixo listadas, exceto. Então, qual dessas características abaixo não
são levadas em consideração para o cálculo do CUB. De cara, parece ser uma questão muito decoreba, digamos assim. Ou você sabe ou você não sabe. Mas vou dar uma dica. Para calcular o custo unitário de uma construção, tem diversos fatores que vão fazer esse custo aumentar ou diminuir. Então, se você não sabe qual dessas aqui não é, dá uma lida nas respostas. Vamos lá. Letra A, número de pavimentos. Letra B, áreas equivalentes à área de custo padrão privativas das unidades autônomas. Letra C, padrão de acabamento da construção. D, número total de unidades. Letra E, número de quartos da unidade. Olha só. Letra A, número de pavimentos. Se eu tenho 8 pavimentos, 4 pavimentos, 20 pavimentos, obviamente, em todas essas quantidades de pavimentos, eu vou ter um custo unitário, um custo por metro quadrado da construção diferente. Tá? Se eu estou aproveitando mais ou menos o meu terreno, digamos assim, eu vou ter um custo unitário maior ou menor. Então a letra A estaria correta. E a questão que é a incorreta. A letra B, áreas equivalentes à área de custo padrão privativa das unidades autônomas. Então, sempre que você for fazer um orçamento desse bem sintético, você vai justamente pegar o percentual de área padrão, que seria um coeficiente igual a 1, e você teria áreas de coeficiente diferente, por exemplo, uma garagem, casa de gás, guarita, áreas de elevador, de escadas. Então, essas áreas têm um padrão construtivo um pouco inferior, elas entrariam com a área equivalente menor que 1. Então, fatores de área 0,7, 0,8. Então, se você tem muita área equivalente menor à área de custo padrão, você tem também um CUB maior ou menor. Então, a letra B também estaria correta, a questão que é a incorreta. Letra C, padrão de acabamento. Ora, se o padrão de acabamento é médio, alto, baixo, com certeza você vai ter um custo unitário diferente para cada padrão de acabamento. Então, padrão de acabamento também estaria correto. Número total de unidades. Número total de unidades, letra D. Sim, também. Você tem um terreno onde você vai construir 300 unidades e uma outra que no mesmo terreno você vai construir 100 unidades, o custo vai ser diferente, o custo unitário vai ser diferente para uma obra que você vai fazer 300 unidades e uma que você vai fazer 100 unidades. É diferente, sim. Assim como o número de pavimentos. E a letra E, número de quartos da unidade. Bom, gente, se vão ter 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos, esses quartos aí vão ser maiores ou menores, tudo mais, mas isso vai fazer esse custo unitário não ser diferente ou ser muito pouco variável de um edifício para o outro. Ou seja, se você pegar 2 prédios de 4 pavimentos, de 100 unidades, acabamento médio, com o mesmo percentual de área equivalente à área de custo padrão privativa autônoma. E se você faz um apartamento com 3 quartos, uma área maior, e aí, consequentemente, você vai caber um quarto a mais, então, teoricamente, esse custo unitário vai ser o mesmo. O custo por metro quadrado de construção padrão vai ser o mesmo, não vai ser diferente. Então, a alternativa correta seria a letra E, que no caso seria a incorreta, né, ou a característica que não está listada aqui, que não diferencia custo unitário básico
de cada região. Então tá aí, 5 questões, orçamento, concurso público para engenheiro civil, perito, analista e cargo de engenheiro técnico fiscal de obras de prefeituras.